Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre terapia da linha do tempo. Tá? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, outros não. Nós fizemos uma enquete e foi muito interessante, porque nós perguntamos dentro da enquete o que você sabe como funciona a terapia da linha do tempo? Oi, Dani, bem-vinda. Oi, Ana Lu, bem-vinda, tudo bom? Oi, Luciana, boa tarde. Peraí, vamos lá. Pronto. Oi, Ana, bem-vinda. Hoje eu estou aqui. Eu comecei a brincar aqui, não estou me acertando, eu e hoje o Instagram. Mas hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre terapia da linha do tempo, ok? E a enquete que nós fizemos foi: você sabe como funciona a terapia da linha do tempo? E foi interessante que das pessoas que responderam, 10% responderam que sim, mas 90% responderam que não. Então, assim, essa não é a primeira e não vai ser a nossa última... como é que eu vou dizer? Não vai ser a nossa última evento sobre terapia da linha do tempo, sobre como é que funciona, como é que nós podemos... Espera só um pouquinho que hoje... eu e o meu... Prontíssimo. Boa tarde, Sônia. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a terapia da linha do tempo, ou a TLT, como nós conhecemos, ela teve o seu início em 1985, tá? Como é que ela teve? A partir de experiências... Oi, Lisete, bem-vinda! A partir de experiências que o Ted James, que era PhD em psicologia, junto com alguns outros profissionais, começaram a testar para saber como é que era o uso da linha do tempo. Tá? Qual era o objetivo? O objetivo era exatamente eles saberem como é que funcionava a linha do tempo. E nós temos que ter uma clareza, tá? Não existe, assim, as pessoas às vezes falam, poxa vida, mas nós, todo mundo tem uma linha do tempo? Todo mundo tem linha do tempo, mas a linha do tempo, ela não é exatamente uma linha do tempo, ela não é algo perceptível e ela não é algo que, para todo mundo é igual. Ela é uma metáfora, e essa metáfora é que nos ajuda, em primeiro lugar, a saber o que é real e o que não é. Ela nos ensina, ela nos ajuda também a clarificar. Olá, bem-vinda! Ela nos ajuda a clarificar o que é passado, presente ou futuro. Ela nos ajuda a ter clareza do que é verdade e o que é mentira, o que realmente ocorreu ou não ocorreu. Ela que nos dá a clareza sobre, vamos chamar assim, de normalidade. Então, uma pessoa que não tem, por exemplo, quando nós falamos de uma pessoa com esquizofrenia, ela não tem clareza sobre o que é o mundo real e o que é o mundo fantasioso. E é interessante isso, né? Porque você vai dizer, tá, legal, eu entendi que isso daí funciona dessa forma. Mas como é que funciona quando eu quero entender a minha linha do tempo? Então vamos lá. Eu sempre gosto de explicar de uma forma simples, porque eu acho que quanto mais simples, mais fácil de nós entendermos. Ok? Então, em primeiro lugar, a linha do tempo, especificamente, ela é uma metáfora. Tá? Nós temos duas linhas clássicas na TLT, como nós chamamos. Nós temos a linha que nós chamamos de in time. Então, quando você vai fazer, qual é o propósito ou por que fazer uma terapia da linha do tempo e não uma psicanálise, por exemplo? Qual é a diferença? Qual é o propósito? O que isso daí me ajuda? O que isso daí não me ajuda? Tá certo? E que é importante eu saber disso.
Por quê? Porque muitas vezes eu falo, tá, eu vou procurar uma terapia, por que eu vou buscar uma terapia que na verdade está me falando sobre tempo? Porque a terapia da linha do tempo, ela é uma terapia que nós chamamos uma terapia comportamental breve, tá? O que significa isso? Ela é uma terapia que ela tem tempo para começar e terminar. O processo de psicanálise, não, nós já estamos falando em que nós estamos falando sobre um processo de autoconhecimento, que pode ser curto ou pode ser longo. Tudo bem? Até aí, ok? Então, normalmente, o que nós fazemos quando nós falamos em trabalhar com a terapia da linha do tempo? Como é que eu posso comentar ou contar sobre ela? Primeiro, é um conjunto de pressupostos e um modelo de processamento, tá, mental cognitivo que fornece o suporte teórico para a abordagem. Uau, foi lindo, Regina, me explica isso. Na verdade, ela tem toda uma série de pressupostos que nós vamos trabalhando durante a terapia e que vão te dar consciência e condições de avaliar como você funciona. Então, o primeiro movimento, então vamos imaginar que você decidiu fazer a terapia da linha do tempo. A primeira coisa que nós faríamos seria o quê? Seríamos nós identificarmos a sua linha do tempo. O que significa identificar a linha do tempo? Nós precisamos saber como é que você se organiza internamente em relação ao seu tempo. Como é que você lida com as situações? Só a partir da identificação da linha do tempo, eu já consigo dizer qual o tipo de pessoa com qual você se atrai, qual é o tipo de pessoa que você adora contratar, qual é o tipo de pessoa que você gostaria de ser. Olha que interessante, é algo que nós paramos e falamos, uau, tem isso? Tem isso. Então vamos lá, nós temos duas linhas do tempo, como é que nós identificamos ela? Em primeiro lugar, nós usamos dentro da terapia da linha do tempo a hipnose ericksoniana. Ah, Regina, então quer dizer que você vai me hipnotizar e você vai fazer comigo o que você quer? Não, vamos fazer uma brincadeira? Eu queria que você prestasse atenção nesse momento no seu dedão do pé esquerdo e veja como é que ele está. Veja se ele está bem, se ele está quente, se ele está frio. Mexe com o seu dedão do pé esquerdo agora e vê como é que é a sensação de mexer o dedão do seu pé esquerdo. Tá, já mexi o dedão do meu pé esquerdo, já sei como ele tá. Acabei de lembrar que eu tinha um dedão do pé esquerdo. Legal, isso é hipnose ericksoniana. É quando nós trazemos a atenção de algo que você não estava consciente para algo que você efetivamente fica consciente. Entendeu? Essa é a grande sacada. Então, quando uma pessoa diz para outra, eu não tenho clareza, você está conversando com alguém e a pessoa te diz, você já se deu conta de que hoje está calor? Você até já tinha consciência, mas quando eu falo assim, automaticamente toda a sua consciência, talvez até o seu olhar, se volte para a janela para você perceber e você diz, realmente hoje está calor. Às vezes você está com uma amiga ou acontecendo uma situação e a sua amiga olha para você e diz, você se deu conta, ou você percebeu que fulano reagiu assim, 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 a tal e tal situação? Você naquele momento você não tinha percebido, mas a partir dali você começa a perceber. Isso é a hipnose ericksoniana, é quando eu trago consciência para aquilo que estava até então no inconsciente. Você sempre teve o seu dedão do pé, você tinha consciência sobre como estava a temperatura. Às vezes você até está participando de uma conversa, você até percebe, mas não tem consciência. Então, a hipnose ericksoniana, ela nos traz essa consciência. Ela traz à tona aquilo que estava muitas vezes escondido. Vamos fazer uma outra brincadeira? Estou falando brincadeira, mas vamos fazer um outro exercício? Eu queria que você pensasse, nesse momento, no seu primeiro beijo.
Tá? O primeiro beijo que você realmente recebeu e que você falou, uau, esse foi o meu primeiro beijo. Talvez para algumas pessoas isso tenha ocorrido há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Ok? Mas rapidamente você se recordou. Agora vamos imaginar que eu peça para você se lembrar o que você almoçou na sexta-feira passada. E você vai levar mais tempo. E aí você vai me dizer, tá, Regina, olha bem. Você está me dizendo que, tá? Eu consigo lembrar uma coisa que está lá atrás e uma coisa que é tão próxima, eu não estou conseguindo lembrar. Por quê? O que acontece? Porque toda vez que nós temos algo no inconsciente, nós lembramos disso de acordo com o quê? De acordo com a parte emocional. A nossa memória, ela é uma memória emocional. Então, quando eu chamo atenção para algo que você tem mais consciência, é muito mais simples para você poder lidar com ela. Quando eu chamo a tua atenção para algo que você não tem consciência, automaticamente o que acontece? Tá? Você não percebe tanto. Interessante isso, né? Então vamos lá. Então, entendeu o que é hipnose? Então, agora nós vamos falar sobre as linhas do tempo. Quando nós falamos, nós temos duas linhas que são o que nós chamamos de linhas clássicas. O que é uma linha clássica? É aquilo que a maioria das pessoas tem, ok? Oi, Terê, bem-vinda. Ana Lu, bem-vinda. O que significa isso? Então vamos imaginar o seguinte, o que eu quero dizer com a maioria? 80% da população possivelmente vai vivenciar uma dessas duas linhas. Os 10%, os outros 20% vão ter linhas diferenciadas, ok? Então isso daí é importante de nós termos claro. Perfeito. Quem são essas linhas? Então, nós temos o que a gente chama de in-time ou linha arábica. Por que nós chamamos de in-time ou linha arábica? Porque, na verdade, é baseada nos povos árabes, tá? Oi, Joy, tudo bem? O que é uma pessoa que tem uma linha in-time? Você deve conhecer um monte de gente in-time. Vamos lá. Normalmente são pessoas mais emocionais. São aquelas pessoas que elas não têm noção de tempo, tá? Não tem noção nenhuma. Então, assim, aquele amigo ou amiga que fala que vai para sua casa, também, Joyce, super saudade de você. Vamos ver se a gente consegue se encontrar. Ou seja, a pessoa não tem noção de tempo. O que significa isso? Você me convida para um café e eu sou uma pessoa em time. Eu falo para você, olha, eu tenho 5 minutos, 10 minutos para nós tomarmos um café. Você se organiza para ficar 10 minutos comigo. Você vai lá, pega a sua agenda bonitinho e fala, tá, eu vou marcar das 15h30 às 15h45 para estar com a Regina. Aí nós começamos a conversar, tá? E como eu disse para você que eu tinha 15 minutos, você se organizou para 15 minutos. Aí passa 3, eu chego 3h30, passa 4 horas, 4h30, 5 horas. Você fala, gente, ela não tem compromisso? Eu tenho. Ou então eu falo para você, não, eu tenho o dia inteiro para passar com você. De repente, passou 1 hora, eu mudo de ideia e vou embora. E aí você olha e fala assim, gente, surtou. Não, uma pessoa que é em time, como ela não tem noção de tempo, o tempo dela é emocional. Se a conversa tá boa, se a conversa tá gostosa, ela fica. Se a conversa, ou se ela começa a se sentir incomodada, ela quer ir embora, tá? Por quê? Porque para ela o tempo é emocional. Não é o tempo que nós contamos no relógio. Essa pessoa tem o hábito de marcar 3, 4, 5 compromissos em lugares totalmente diferentes e elas acham que vão conseguir fazer. Tá? Então, o que significa isso? Ela marca de estar em São Caetano do Sul às 9 da manhã, 11 horas em Guarulhos e
2h30 da tarde em Alphaville. Você fala, gente, a pessoa surtou. E depois de Alphaville, ela vai tomar um café, tá? Em Santos, às 5 da tarde. Oi, Vivi, bem-vinda. Oi, Miriam, bem-vinda. Tudo bem? Não é maluco isso? Não é para deixar qualquer cristão enlouquecido? Então, além de não ter essa questão da noção do tempo, pessoas em time também não gostam de fazer planejamento a longo prazo. Então, assim, eu sempre brinco com vocês de algumas amigas que eu tenho, tá? E eu tenho uma amiga que ela é muito em time. Então, até de sacanagem mesmo. O que eu faço às vezes com ela? Quando chega em janeiro, eu começo a falar para ela que eu estou planejando o meu aniversário. Tá? E aí você fala assim, tá, mas você faz aniversário quando? Em maio. E normalmente a resposta dela é, e se eu não estiver viva? E se eu não tiver vontade de ir? Eu falo, tudo bem, mas nós temos que planejar. Então, esse ano eu falei pra ela, vamos planejar alguma coisa pro ano novo? Ela falou, não sei. Olha bem, eu não sei o que eu vou querer fazer no ano novo. Pensei comigo, não vai ter muitas opções. Se continuar do jeito que estamos, o máximo é reservar uma casa num lugar seguro e ir pra lá. Mas por que isso? Porque são aquelas pessoas que elas gostam de viver o momento. Tá? Elas gostam de fazer as coisas sem correndo contra o tempo. Elas são pessoas que elas vivem o aqui e agora. Não é legal isso? Ótimo, então essas são as pessoas em time. Se você se identificou, não tem nada de errado com isso. Só que entenda, normalmente essas pessoas elas vão ter. Quais são as dificuldades? A Liza está dizendo, eu sou totalmente sem tempo. Oi, Ariane, bem-vinda. Eu acho que não, Liza, porque você planeja. Normalmente as pessoas que são em time, elas chegam atrasadas, elas não conseguem cumprir horário, elas se perdem no próprio tempo. Por exemplo, hoje eu estou muito em time. Então, assim, eu falei, bom, isso daqui vai demorar 5 minutos, na hora que eu vi tinha passado 5. Também tenho saudades, Ariane, faz tempo que nós não vemos. Na verdade, não é só a questão do foco, tá, Liza? Elas se perdem nelas mesmas, entendeu? Então, o que aconteceu? Hoje eu falei, bom, isso daqui dá pra fazer em 15 minutos. Na hora que eu vi, eu tinha levado meia hora. E aí eu me atrasei e às vezes isso ocorre. A minha base é em time. É um treino para mim e uma mudança. Eu quebrei a minha linha do tempo para poder virar um pouco ao time, tá? E aí nós temos o segundo grupo, que é o all time. Quem é o all time? O all time são as pessoas fora do tempo, tá? E como pessoas fora do tempo, o que acontece? Gente, hoje eu não tô acenando pra ninguém, porque deu algum tilt aqui no meu Instagram e eu vou ter que descobrir como fazer isso de novo. Então, só tô dando oi, tá? O all-time é aquela pessoa, pensa num europeu, tá? O europeu é o tipo clássico, ou então um americano. Ele é uma pessoa racional. Então, vamos lá. O in time eu vivo o momento, por isso é o aqui e agora. O all time é como se a minha linha do tempo, é como se eu olhasse para todo mundo como uma tela de TV, onde eu vejo passado, presente e futuro. Na minha frente, eu olho de fora. O in time, eu estou vivendo aquilo. Então, eu tenho uma dificuldade de olhar racionalmente. Tá? Eu olho tudo com muita emoção. O all time não. Por ele ser mais racional, é como se ele estivesse fora da linha do tempo dele. Então, normalmente, eles são organizados. Normalmente, eles amam uma agenda. Eles não adoram, eles amam. Tá? Eles adoram se programar, se planejar. Quem inventou o planejamento foi o all time. Então, você imagina que você tem uma pessoa, ela fala, eu vou estudar meia hora de inglês por dia, ela estuda meia hora de inglês por dia. O in time, ele começa a estudar, fica chato, ele para. Estudou depois 10 minutos. Tava legal, ele fica 2 horas estudando.
tá? O problema é que o all-time adora casar com o in-time e o in-time adora casar com o all-time. Aí eles têm brigas. Por quê? Porque o all-time, ele quer planejar. Então, se ele é homem, ele quer planejar as férias de janeiro, ele quer planejar as festas, as férias do ano inteiro. A esposa não quer. Quando é esposa, ela quer planejar, ela quer guardar dinheiro e o marido não. Então, olha que interessante. Agora, vamos pensar nisso quando nós pensamos em contratar alguém. Eu sou uma pessoa que hoje eu funciono all time em relação ao trabalho, mas eu sou in time nas relações. Opa, se deu um tilt aqui, como assim? Eu tenho uma tendência a cumprir horários, mas às vezes eu me atraso 5 ou 10 minutos, ainda é reflexo do in time, mas eu consigo trabalhar com agenda, tanto que todo mundo brinca, né? Quem me conhece muito bem fala, a Regina adora uma agenda, ela é a mulher do ok, porque além de colocar na agenda, eu gosto de colocar ok, feito. Isso é uma característica do all time. Então, o que eu fiz com a minha linha? É como se eu tivesse, aqui tá um canudinho, tá? O in time, ele funciona aqui, ele está em mim, e o all time tá aqui. O que eu fiz? Eu peguei a minha linha, que era assim, e quebrei ela. Então, eu vivo no in time, mas eu enxergo e lido com a vida em all time. Isso é uma das técnicas que nós fazemos. Eu tentei pegar a minha linha, que era aqui, e colocar aqui. Eu me senti como se eu não fosse eu, como se eu tivesse me perdido em relação a mim. Tudo bem até aqui? Segundo ponto, nós trabalhamos com aquilo que a gente chama de causa raiz. Tá? O que é a causa raiz de um problema? É aquilo que ocorreu a primeira vez que aquilo ocorreu. Então, para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho antes. Vamos entender a nossa memória. A nossa memória, ela funciona como esse colar. Eu até peguei esse colar hoje porque eu ia fazer a palestra com vocês, essa live, né? Live e palestra estão quase ali, né? Então, o que acontece? Imagine que você está... A Célia está dizendo, sou in time. Bem-vinda ao grupo. Eu também sou in time. A Luciana está dizendo, vou entrar no outro celular porque essa bateria está acabando. Regina, Nina, ok. Se você não conseguir acompanhar, depois vai ficar gravada. Então vamos lá. Para nós entendermos essa questão de causa raiz de um problema, eu preciso entender, tá? Que a minha memória é emocional. Lembra quando eu fiz o exercício? Lembra o primeiro beijo que você deu? Automaticamente, pum, lembra até a cor dos olhos do rapaz, que era quando eu dei o meu primeiro beijo. Vocês não? Tá? Agora, olha que interessante, né? Por outro lado, opa, deu alguma tilt aqui. Não tô podendo pôr a mão no celular hoje. Por outro lado, quando eu perguntei o que vocês comeram na sexta passada na hora do almoço, vocês levaram mais tempo. Não é que vocês não lembraram, vocês levaram mais tempo. Por quê? Porque o que vocês comeram não tinha nenhum contexto emocional. Por isso que quando nós ficamos mais velhos, nós acabamos falando muito sobre o passado. Nós contamos 10.000 vezes. Oi, Luciana, bem-vinda. Nós contamos 10.000 vezes a mesma história. Por quê? Porque nós só lembramos daquilo que nos marcou emocionalmente. Então, vamos imaginar, vamos pensar na minha linha do tempo, tá bom? Eu sou uma pessoa que era in time, que hoje sou mesclada. Eu sou metade in time, metade out time. Ou seja, eu vivo, quem está comigo, eu estou aqui, eu estou integralmente com vocês. Mas eu tenho um planejamento de tempo do que eu vou falar nesse período que nós vamos estar aqui e o que eu quero trazer para vocês, tá? Vamos agora trabalhar na parte da terapia, tá? Da linha do tempo. Então, a primeira coisa é detectar como é que funciona, como estão arquivadas as minhas memórias. Primeiro ponto, todo mundo tem uma memória emocional. Ela não é por data. Eu tenho poucas pessoas, eu tenho uma cliente
que tem uma memória fotográfica, você pergunta quando ocorreu, o que ocorreu no dia 15 de janeiro de 2005. A memória dela, ela consegue literalmente lembrar. Nós temos, no mundo, existe um caso raro, que são as memórias fotográficas. Tá? Que são pessoas que elas veem as coisas em 1 minuto e elas conseguem pegar todos os detalhes. Isso é quase uma doença, tá? É algo raro. Gente normal como nós vamos ter memórias emocionais. Como é que começa a minha memória emocional? A minha memória emocional, ela funciona por emoção. Então vamos ver quais são as emoções que existem na minha vida e que eu, na verdade, eu vivencio ela desde o momento que eu nasci. Qualquer pessoa do planeta, os bichinhos e as plantas, todos temos o mesmo tipo de memória. Já foi comprovado que planta também tem memória, tanto para alegria quanto para dor. Então vamos lá. Minha mãe engravidou, está lá no meu primeiro mês de gestação. Ela leva um susto. Aquele pontinho dentro dela, que não sou nem o tamanho de uma ervilha ainda, que vivo todas as ações reflexas do corpo fisiológico do corpo da minha mãe, acabei de criar minha primeira memória de medo. Legal, né? Aí passa um tempo, meu pai faz uma coisa, ela fica muito brava, acabei de criar minha primeira memória de raiva. Ela briga com alguém, ela fica triste. Acabei de criar minha primeira memória de tristeza. Ela fica magoada. Acabei de criar minha primeira memória de mágoa. Ela sente culpa. Acabei de criar minha primeira memória de culpa. Memórias, quando nós falamos, nós estamos falando por eventos emocionais. Então é como se num colar de pérola, nós tivéssemos um colar de pérola para cada emoção, tá? O que acontece, tá? Vamos entender as emoções. Emoções, eu tenho emoções verdadeiras e emoções de disfarce. Medo, alegria, raiva, tristeza e amor são emoções verdadeiras. Todos nós nascemos só com essas emoções. Na verdade, todos nós somos fecundados só com essas emoções. Porque a partir do momento que eu fui fecundada, eu começo a criar o meu colar emocional, ok? Então vamos lá. Então os primeiros 9 meses da minha vida que eu estou dentro da minha mãe, lá vivendo o meu mundinho de bebê, eu estou criando emoções. Por isso que os médicos dizem que a gestação é muito importante, que a mulher passe uma gestação boa, calma, tranquila. Por quê? Porque tudo que a mulher vivenciar, adivinha? A criança também vai vivenciar e vai trazer isso com ela. Uma mãe que passa muito nervoso na gravidez, essa criança já vai nascer com muitas memórias de raiva, ou de nervoso, ou de tristeza. Não é maluco isso? Olha que coisa, né? Essas são emoções verdadeiras. Por que emoções verdadeiras? Porque emoção verdadeira, elas têm uma reação fisiológica própria. Então, quando eu tenho medo, eu travo. Meu corpo paralisa, por isso que quando eu relaxo é muito comum que eu não tenha controle dos esfíncteres. O que significa isso? É muito comum que quando eu tenho medo e eu passo por muito medo, o que acontece? Depois eu defeco ou urino nas roupas. Por quê? Porque eu travei o meu corpo. Quando eu relaxo, o meu corpo não consegue segurar. Ele solta tudo. Tá? Quando eu tenho medo, você sente medo também porque é visceral. Terê, eu concordo com você, é maluco de pedra. Olá, Rejane, bem-vinda. Entendeu? Quando eu tenho raiva, a pessoa tem raiva, qual é o primeiro movimento? Ombros para ela cresce, vem. O que acontece nesse momento? A pressão sobe. A pessoa fica vermelhinha porque o sangue, ele sobe, ele começa a jorrar mais forte pelo corpo, tá? Ela muda a respiração, que ela começa a respirar mais, ela abre as pernas para ficar maior. É como se ela falasse assim, vem.
quando eu tenho raiva de verdade, tá? Ou seja, eu tenho um motivo para ter raiva, você também sente raiva. Tá? O mesmo acontece com a alegria. Quem faz yoga sabe, nós trabalhamos muito a abertura desse ponto aqui, abrindo, saudando o sol. Por quê? Porque isso nos permite abrir essa parte. Então, quem está feliz caminha com o peito aberto. Quem está amando caminha com o peito aberto, cabeça erguida. Por quê? Porque o nosso corpo, através dessas posturas, eles vão produzir enzimas que nos vão dar a ocitocina, noradrenalina e todas as inas do mercado, ok? Tá, Regina, mas o que é uma emoção de disfarce? Emoção de disfarce é toda emoção que não seja medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Ou seja, o ser humano é um ser extremamente inteligente. Tá? Extremamente inteligente. Então ele cria, ele não tem só raiva, ele tem ódio, ele fica puto da vida, ele tá irritado. Todas essas emoções têm uma reação fisiológica própria? Não tem. Então o que ela faz? Ela pega emprestada. Por isso que às vezes a pessoa está lá chorando e você quer matar a pessoa, porque você começa a ter raiva. Você vai dizer, por que significa isso? Significa que aquela pessoa que está chorando e que deveria estar triste, por que você sente raiva? Porque possivelmente ela não sabe lidar com a raiva, mas ela sabe lidar muito bem com a tristeza. Então o que ela faz? Ela pega emprestado a reação fisiológica da raiva, tá? Para ter energia, mas ela vive a tristeza, porque ela não sabe o que fazer com isso, tá? A Mônica disse o seguinte: meu Deus, as 3 gestações da minha mãe foram muito difíceis, por isso todos nós 3 que nascemos dela temos problemas emocionais. A Ana disse, muito interessante esse assunto. Oi, Thaís, bem-vinda. O que acontece, Mônica, é que mesmo em gravidezes normais, tranquilas, o bebê vai vivenciar a emoção da mãe. Qual é o nosso problema? Como nós criamos, tá, cordões para emoções, então é como se eu tenho medo, eu pego a pérolazinha e coloco no cordão do medo. Eu tenho raiva, eu coloco no de raiva e assim por diante. E aí o que ocorre? Quando eu tenho muitas emoções de raiva e muitas emoções de tristeza, nós temos o que? A depressão emocional. Aí você toma remédio e você não melhora. Por quê? Aí falam pra você, você tem que ir pra terapia. Tá, você tem que ir pra terapia, você tem que falar. Mas quanto mais às vezes você fala daquela emoção, mais você se recorda e mais forte ela fica. O que nós fazemos? Nós, através da hipnose ericksoniana, nós te levamos pro primeiro evento, tá? Vou contar uma história engraçada aqui para vocês, que assim, antes de fazer qualquer formação, eu faço pelo menos 1 ano de terapia na linha para saber se realmente eu quero fazer aquela formação. Porque eu não vou investir o meu tempo e o meu dinheiro para fazer uma coisa que depois eu acho que não vale a pena. Então eu fiz um ano e meio de terapia da linha do tempo antes de começar a minha formação. E eu tinha uma questão, tá? Muito hipnose ericksoniana, tá? É aquela uma que a gente traz a consciência pro aqui e agora do que está escondido. Então, o primeiro momento, tá? O primeiro é neutralizar as emoções. Então, só de neutralizar as emoções, o que acontece? É como se eu pegasse esse colar, eu quebrasse ele e aquelas pérolazinhas, elas se realocam de acordo com eventos e não mais com emoções. Então, quando eu comecei a fazer, é uma história curtinha, mas interessante. Eu sempre vim a família do meu pai sabe lidar muito bem com a raiva. Eu não tenho problema nenhum em lidar com a raiva. Começa a gritar, ó, sem lidar, quer brigar? Adoro brigar, vamos lá. Mas por quê? Porque a família do meu pai sabe lidar com a raiva. Então eu aprendi a lidar muito bem com a raiva. Eu nunca me senti culpada
por ter raiva. Eu me sentia culpada pelos excessos, não pela raiva em si. Eu nunca achei que ter raiva fosse ruim, negativo. A raiva é raiva. É como sorrir, é como respirar. Faz parte de mim, eu só tenho que saber usá-la. Ok? Legal. Então, todo mundo sempre soube que, diante de uma injustiça, eu entrava na raiva. Porque eu sei lidar bem com a raiva. Aí eu fui fazer a terapia da linha do tempo e nós fomos limpar o primeiro evento de raiva. E eu fui lá pro segundo, terceiro mês de gestação da minha mãe, numa situação onde ela ficou muito brava, ou seja, com raiva, e minha mãe é do tipo que prefere não brigar. Tá? Ok. Então, o que ela fez? Ela ficou triste, porque ela sabia lidar com a tristeza. A família da minha mãe sabe lidar melhor com a tristeza e com a culpa. A família do meu pai com a raiva, tá? Legal. E aí, eu me vi lá, tá? Quando você usa a hipnose, a tua mente te leva de volta pro evento. E eu dizia assim, essa raiva não é minha. Isso daqui não é meu. E ela me perguntou, né? Porque como é que você ressignifica? Tirando o aprendizado da emoção, né? Do evento. Falei, o aprendizado aqui não é meu. Eu tô pegando aqui coisa que não é minha. Eu tô assumindo o pato de alguém aqui, né? Ok. Fui lá, devolvi pra minha mãe, agradeci, mas falei, olha, sinto muito, isso daí é teu, você resolva, porque eu não tenho como resolver nesse momento. Mas ali, ao ressignificar e entender que aquela emoção não era minha, ela perdeu a força. E aí eu comecei a caminhar para algo que é inteligência emocional. Só que eu comecei a fazer esse trabalho e não contei para os meus amigos. E uma amiga minha estava passando por uma situação bem complexa e ela me ligou e falou, você pode me ajudar? Eu falei, posso. Ela falou, vou ter que fazer uma negociação. E a pessoa usa muito a raiva na negociação. E você sabe que eu não sei reagir à raiva, então eu queria que você fosse para você negociar para mim. Só que no dia anterior eu tive terapia. E a minha terapeuta fez o quê? Limpou a raiva. E aí eu cheguei na reunião e eu olhava e eu não tinha motivo para ter raiva. Por quê? Porque eu não tinha o acúmulo de raiva. Então, o que acontece? Como eu tinha um colar inteiro de raiva, qualquer coisinha que você estimulasse a raiva, o que a nossa mente faz? Eu tenho aqui o colar. Eu tive um evento pequenininho de raiva, alguém me fechou no trânsito. A minha mente inconsciente, ela revive todo o colar e ela reage àquele evento pequenininho como se fosse uma bomba nuclear. Já viram isso? Por nada a pessoa estoura e você fala, cara, mas essa pessoa não tem inteligência emocional. Na verdade, isso não é verdade. Ela tem um acúmulo excessivo daquela emoção e ela estoura. Do mesmo jeito que você fala pra pessoa, não gostei da tua roupa, não ficou legal, e a pessoa entra numa crise de choro que você fala, gente, parece que eu matei a mãe dela. Essa pessoa é desequilibrada. Não, ela não é desequilibrada muitas vezes. Às vezes é, mas na maioria das vezes não é. Ela só tem um acúmulo excessivo daquela emoção. Então, o que ela faz? Ela reage. É como se a mente inconsciente revivesse todos os eventos, voltasse... Você fala, gente, o que é isso? Isso é emoção. Então, quando você tem um excesso de duas emoções, e o ser humano, como eu disse, ele é muito inteligente, o que ele faz? Ele coloca o mesmo evento em dois lugares. Então, eu tenho raiva, eu vou para aquele evento, vivo todos os eventos de raiva e todos os eventos da tristeza. O que eu tenho? Uma depressão emocional. Uau! Então, o que seria legal? Eu descobri se a minha depressão é emocional, se a minha depressão é química, o que é a minha depressão. Porque se for emocional, o que eu preciso fazer? Ir lá e neutralizar, ou seja, ressignificar essas emoções. Então, lá fui eu para a reunião e a mulher gritava e eu queria rir da cara da mulher. E eu tentando manter a classe. E aí, uma determinada hora, ela bateu a mão na mesa e eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu não consigo ter raiva dessa mulher. Eu falei, mas você foi contratada vir aqui e brigar.
Eu falei, então eu conheço o que é ter raiva. Vamos brigar. E bati a mão na mesa e falei, tá achando o quê? E a moça olhou pra mim, só que assim, era fake. Porque eu não tinha raiva. E até hoje, se para você me deixar com raiva, todo mundo diz, ai, você é calma, você é tranquila. Não é isso, eu não tenho memórias para ter reações emocionais fortes. Eu choro quando eu tenho motivo para chorar. Eu brigo e eu fico brava, eu fico raivosa quando eu tenho um motivo. Se eu não tenho, por que eu vou ficar brava? Eu não tenho energia acumulada para soltar uma bomba quando não tem motivo. Agora, se tiver motivo, aí eu fico com raiva mesmo. Acabou aquele evento, eu não tenho mais energia para manter a raiva. Isso é viver emoção verdadeira, isso é ter inteligência emocional. Quando eu tenho muitas emoções de disfarce, tudo eu estouro, e tudo eu dou piti, e tudo eu reajo. Então, um dos propósitos da terapia da linha do tempo é nós neutralizarmos as emoções verdadeiras. E, na verdade, nós trabalhamos só com o que não ajuda, tá? O que ajuda não precisa mexer. Alegria, amor, isso não se mexe. Ninguém morre disso. Mas as pessoas morrem de medo, as pessoas morrem de raiva, as pessoas morrem de tristeza, as pessoas morrem de culpa. E a culpa nós só temos por causa da sociedade, da igreja, da religião, enfim, e da cultura que nós vivemos. Por isso que o que é culpa para você não é culpa para mim, tá certo? E a mágoa, o que é a mágoa? É aquela mágoa que fica presa dentro de mim, que eu não consigo chorar e pôr pra fora. Então, o primeiro trabalho da terapia da linha do tempo, como é que ela funciona? É te estimular, é te levar a ter inteligência emocional, a reagir a uma situação de acordo com o peso e o tamanho daquela situação. A segunda parte da terapia, esse é o primeiro. Eu tinha um cliente que adorava criar, ele era de informática, então ele falava assim... limpeza de emoções básicas. Então ele criou a LEB. Vamos fazer LEB hoje? O que é LEB? Limpeza de emoções básicas. Isso daqui a gente leva no máximo 4 sessões. 5 quando eu tenho que fazer a explicação do que é a terapia da linha do tempo. Porque quanto mais você entende, mais rápido é a limpeza. O que acontece é que eu não gosto de limpar mais do que 2 emoções por vez. Por quê? Porque mexe muito. Você começa a se estranhar quando nós mexemos mais do que 2 emoções. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, falaram alguma coisa aqui. Mônica, não sei lidar com a raiva, não sei brigar. Deixa eu passar o tempo da resposta, depois passo não. Então, Mônica, na verdade, talvez você não tenha permissão para viver a raiva. Quando nós limpamos, você começa a reagir. Ontem uma cliente me disse uma coisa que a gente estava online. Eu falei, se você estivesse aqui, eu te daria um beijo. Ela falou, Regina, foi a primeira vez que eu estava numa conversa e a pessoa começou a fazer um drama e eu parei, respirei fundo, olhei para ela e disse, olha bem, você está tentando me chantagear. Olhe bem, você está fazendo isso por quê? Ela falou, eu não virei vítima, eu não virei perseguidora. Eu falei, lógico, você não tem mais emoção. A partir de agora, você só vai reagir ao que é real. A Lu disse o seguinte, a Luciana, algumas bombas já estouraram dentro de mim. Então, e quando estouram demais, aí nós provocamos as doenças dentro de nós, que aí é a autoimplosão. Quem normalmente faz isso é a criança submissa. Por quê? Porque ela não tem força para reagir, ou quando ela reagiu, ela foi tão recriminada, ela foi tão reprimida, que ela preferiu se auto-explodir. Tá? A Dulce disse, quando fico com raiva eu choro, porque não posso bater na pessoa. Na verdade não é isso, Dulce, é porque você não sabe lidar com a raiva, ou a tua família não te dava permissão para lidar com a raiva, então você coloca no lugar uma emoção de disfarce, que é a emoção que você sabe lidar. Tá? Por exemplo, eu não tenho problema nenhum, eu nunca bati em ninguém, mas eu não tenho problema nenhum em brigar. Tá? Quando eu não tenho permissão, aí eu não consigo brigar. A Mônica disse sobre a raiva, entendeu? Então, é muito importante nós entendermos isso. Até aqui, tudo bem? Tá?
A segunda coisa que nós fazemos é limparmos decisões limitantes e decisões de afastamento. Decisão limitante é quando, através de uma emoção, o que eu faço? Eu tenho uma emoção forte e eu juro para mim que aquilo nunca mais vai acontecer. É como se eu colocasse uma limitação, tá? E isso me impede de caminhar à frente. É como se cada vez que eu vou de encontro àquilo que eu tenho medo, algo me puxasse para trás e eu retorno. Então isso cria uma limitação. A decisão de afastamento é quando eu busco aquilo que eu não quero. Não é que eu queira ser rica, eu só não quero ser pobre. Não é que eu queira ser magra, eu não quero ser gorda. Você vai ser gorda e você vai ser pobre, porque o que você está procurando é o oposto do que você quer. Tá? Outro ponto que nós trabalhamos na terapia da linha do tempo são os valores. Por exemplo, quantas pessoas querem uma relação de amor e muitas vezes buscam uma relação sexual? Tá? Por quê? Porque, na verdade, o que eu estou buscando? Tá? Como é que os valores que nós temos, que eu tenho e cada um de vocês que está aqui assistindo essa live, são iguais. Tá? Não muda. Ninguém tem valor diferente. O que tem diferente é a ordem dos valores. Então, vamos imaginar que no afetivo, o meu valor principal, eu posso até dizer para vocês, o meu principal valor é o amor, é a confiança, o respeito e a admiração. E depois o sexo, tá? Os meus primeiros 5 valores. Então, quando uma pessoa me vê, é como se intuitivamente ou inconscientemente ela pegasse o meu cardápio, tá? Ela pegou aqui o meu cardápio e o meu cardápio diz: amor, confiança, respeito, admiração e sexo. Se o primeiro valor desse cara é sexo, ele vai dizer: ih, essa daí não serve. Então ele nem se interessa por mim. Se o primeiro valor dele for amor, ele começa a se encantar comigo. O problema é que às vezes eu digo que o meu primeiro valor é amor, mas dentro de mim o meu primeiro valor está em sexo. E aí eu só atraio relações sexuais. Tá, a minha mente consciente diz uma coisa, lembre-se que ela é só 10%, e a minha mente inconsciente, ela fala o quê? Ela inverte. Então vamos lá. Por exemplo, quando caíram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, naquele ano eles tinham feito uma pesquisa no Congresso de T&D, de Treinamento e Desenvolvimento. E eles ranquearam mais de 50 valores. E é interessante que o primeiro valor que tinha nos americanos, se não me falhar a memória, era a realização. Depois que as Torres Gêmeas caíram, e Deus e a família estava lá pelo 15º, 16º valor, tá? Quando ocorreu a queda das Torres Gêmeas, e aquilo foi um baque para todo mundo, o ano seguinte, o Congresso refez a pesquisa. E a realização tinha ido lá para 17º lugar. Deus estava em primeiro lugar, família em segundo. Olha que interessante, ou seja, os valores não mudaram. O que muda é a ordem. Quando nós temos 20 anos, às vezes o sexo está em primeiro lugar e está tudo ok. Quando eu fico mais velha, às vezes é muito comum que eu inverta. Então, os meus valores, eles podem mudar de acordo com o momento que eu estou vivendo, e eles podem ter uma briga. Quando eu tenho uma briga dentro de mim, eu estou tendo o quê? Eu estou tendo uma incongruência. Minha mente consciente quer uma coisa e minha mente inconsciente quer outra. Então, o que nós fazemos? Nós ranqueamos os seus principais valores, seja profissional, financeiro, afetivo, de família, de saúde, e aí nós vemos o que tem decisão limitante, o que tem decisão de afastamento, ressignificamos e realinhamos os seus valores. Então, assim, para mim hoje, tanto mente consciente quanto inconsciente, elas falam a mesma linguagem, eu não tenho conflito. Por que eu não tenho conflito? Porque eu realinhei. Não é original de fábrica, é o genérico, depois que passou pela TLT.
Entendeu? Então a TLT, ela vai nos ajudar a fazer isso. E eu posso também, por exemplo, na TLT, se eu tenho uma situação que eu vou passar, sei lá, eu vou ter um bebê, eu vou passar por uma prova, eu vou me casar e eu estou em pânico, eu consigo te levar até aquele evento e tirar a emoção que você está colocando ali que vai sabotar o teu evento. Tem muito mais coisa, tá? Eu diria que dá para fazer umas 3 lives falando só de terapia da linha do tempo. Mas o propósito aqui era explicar como funciona a terapia da linha do tempo, tá? A Thaís disse uma coisa: tenho muita raiva e descobrir em uma constelação que isso vem da minha mãe. Então, possivelmente, Thaís, a tua mãe também recebeu isso. Então, nós temos que fazer uma separação. Por isso que eu sempre falo, a constelação, ela não substitui a terapia. Por quê? Porque a constelação, ela vai trabalhar tudo que nós recebemos de herança. E tudo aquilo que dentro de nós, muitas vezes, por causa dessa herança, está meio zoneado. A terapia, ela vai depurar, ela vai trabalhar aquilo que você desenvolveu. Então, às vezes, a pessoa fala, eu faço terapia ou constelação. Eu falo, vamos conversar primeiro, tá? E aí eu sempre marco uma meia hora de conversa sem custo para que eu possa entender o problema. Porque se eu entendo o problema, eu posso dar um diagnóstico mais apurado. E através do diagnóstico, nós sabemos quais os caminhos podemos seguir. Tá certo? Então, o que acontece? Se a pessoa ela traz muitas crenças, eu preciso descobrir se essas crenças elas não são genealógicas, ou seja, se eu não recebi de herança. Eu descobri que grande parte dessa raiva que eu tinha e do saber lidar bem com a raiva vem da família do meu pai. Meu pai recebeu da minha avó, que recebeu da minha bisavó, e assim vai lá por trás. Tá? Mas os eventos que eu vivenciei e que montaram a minha memória, isso eu tenho que ressignificar, e a gente entra na terapia. Então, a terapia, ela pode, algumas linhas de terapia, elas vão trabalhar, de psicoterapia, né? Elas vão trabalhar basicamente com autoconhecimento. Então, você consegue escrever uma tese de doutorado, mas você não consegue mudar a forma de sentir. Tá? Quando nós falamos em técnicas comportamentais, nós conseguimos neutralizar dentro de você ou ressignificar os eventos. E é isso o que a terapia da linha do tempo faz. Ela neutraliza as emoções, ressignifica. Ela neutraliza emoções, ressignifica os eventos. E ela também, de certa forma, neutraliza e ressignifica as decisões limitantes e que envolvem as crenças ou as decisões de afastamento. E ela realinha os seus valores. Então, assim, o que você levaria uns 15 anos numa terapia normal, às vezes na terapia do linha do tempo, em 6 meses, você realinhou a sua vida inteira. Tá? E é muito interessante. Só para nós fecharmos, porque eu tô vendo aqui que o tempo tá terminando, comecei a fazer o trabalho de terapia da linha do tempo para saber se eu ia me formar nessa linha. Hoje eu sou pós-master em terapia da linha do tempo, ou seja, eu fiz a formação e fiz um master depois. Uma das coisas que eu queria entender é por que eu não conseguia guardar dinheiro. Tá? Isso era uma coisa que me incomodava. Eu ganhava R$100 em pouco tempo, ou eu perdia ou eu gastava. Eu ganhava R$1.000 em pouco tempo, eu ganhava ou eu perdia ou eu gastava. E aí, quando eu fui fazer a terapia da linha do tempo, eu fui para uma cena que eu tinha uns 2 anos. E eu estava sentada num tapetinho, tem até uma foto minha. E pra gente não importa se isso é real ou não. É como dentro do meu inconsciente isso vai funcionar. E foi muito interessante, porque eu me via brincando e de repente meu pai chegava com 2 anos, meu pai era um gigante, e meu pai sempre falou alto, porque era de uma família italiana, e eu só gravei uma frase. É muito perigoso ter dinheiro, olha o que o dinheiro faz com as pessoas. Cara, o que eu guardei, é muito perigoso ter dinheiro. Então toda vez que eu conseguia dinheiro, eu falava, meu Deus, é muito perigoso, eu tenho que me livrar disso. Quando eu tirei essa crença, foi muito interessante, porque foi
a partir daí que eu comecei a conseguir lidar com o dinheiro melhor. E eu lembro que eu olhei e falei assim, gente, quem é que vai imaginar? E possivelmente aquela conversa tinha todo sentido entre o meu pai e a minha mãe. Eles deveriam estar falando de algum caso que aconteceu. Mas eu, pequena, meu pai falando alto, meu pai é um gigante. O que eu entendi é muito perigoso ter dinheiro. Foi a frase que eu guardei. Essa frase me deu tanto medo que eu não conseguia ter dinheiro. Eu tinha que me livrar dele porque era muito perigoso. Quando eu entendi que o dinheiro não era perigoso, mas era o que ele tinha provocado naquela situação, e que isso não tinha a ver comigo, eu comecei a lidar, não comecei a amar o dinheiro, porque não é do meu perfil, mas eu comecei a entender que o dinheiro era uma coisa tranquila. Ele não era uma cobra, ele não era um escorpião, ele não era uma arma de fogo que estava assim, virada para mim. Então a TLT, ela provoca essas mudanças dentro de nós que são muito legais. E óbvio, é uma das técnicas que eu uso para nós aumentarmos a inteligência emocional dos meus clientes. Ok? Eu espero ter contribuído mais um pouquinho com vocês. Tá? Se alguém tiver dúvida, manda. Se alguém tiver, cara, não tenho certeza se terapia da linha do tempo serve para mim, liga, a gente conversa, seja por telefone, pessoalmente. Nós sempre fazemos isso, tá? Eu sempre faço isso e a Dani também marca. Por quê? Porque o nosso propósito é que cada vez mais as pessoas possam, tá, ter autoconhecimento. Nós não chegamos na autorrealização sem autoconhecimento, mas o autoconhecimento que funciona e não o autoconhecimento para você ficar se martirizando, tá bom? Muito obrigado. Tem algumas pessoas dizendo, olha, foi super legal, contribuiu muito, gratidão eterna, eu também tenho. Bom, semana que vem nós vamos estar aqui de novo, tá? Na quarta-feira, às 15 horas, e nós vamos estar falando... A semana que vem nós estamos falando sobre coaching, tá? Como é que o coaching, qual é a diferença dele para a TLT e como que ele pode te ajudar e quando nós devemos escolher uma terapia ou escolher um coaching, tá certo? Gente, hoje eu tava acelerada porque é muito assunto e eu queria tentar passar para vocês o máximo possível. Um super beijo, tá? Semana que vem eu espero vocês e quem tiver dúvida tem o meu celular, tem aqui o Instagram, mande pra gente as suas dúvidas e nós respondemos, tá bom? Até semana que vem. Gratidão pra vocês também.